Família, um projeto de Deus. Eu saúdo todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e esse é um dos conteúdos que nós produzimos e que trazemos para você aqui no nosso canal. Aliás, todos os dias nós temos conteúdos novos, não apenas um conteúdo, mas conteúdos novos, e todos eles, invariavelmente, eles podem ser assistidos por toda a sua família. O conteúdo é sempre adequado para você e para toda a sua família. E por falar em família, este é o programa Família, um projeto de Deus, um programa que vai ao ar na sexta-feira antes do culto. Ele vai ao ar às 7h30 da noite e daqui a pouquinho, às 8 horas, você tem o culto da família, que é o momento onde o Senhor tem uma bênção especial para o seu lar, para a sua família. E mais uma vez estamos aqui sentados, reunidos aqui na bancada, pastor Luiz Eugênio, que é secretário-geral da Igreja Cristã Maranata e está sempre conosco aqui nesse tema, nos temas de família, estamos sempre participando. A gente provoca, né, Luiz? As profissionais estão aqui na frente para que elas respondam. Isso mesmo, é isso aí. Conosco a irmã Flaviane Soares, que é professora e doutoranda em Educação Especial, a Janaína Zumac, a irmã Janaína Zumac, a tia Janaína, que é musicoterapeuta, paz do Senhor, e também a Jéssica Moura, paz do Senhor, que é fonoaudióloga, está conosco aqui, trabalha sempre muito com crianças. Muito bem. Nós estamos vindo numa sequência, aliás, eu recomendo, se você não assistiu o programa anterior, que você assista, aliás, a sequência de programas anteriores, todos eles voltados para temas de família, afeitos ao dia a dia da família, e também durante uma sequência nós falamos um pouco sobre crianças com necessidades especiais. Mas a gente vem falando sobre a criação do filho e terminamos o último programa falando sobre o cuidado para que a criança ela não pule ou que ela não passe para uma situação um pouco mais difícil, né? A criança ela vai o tempo inteiro testando os seus pais, né? E na medida em que o pai ele enfraquece numa determinada situação, ela passa a uma reação um pouco mais agressiva, um pouco mais longe na desobediência, enfim, vocês têm mais condição de falar sobre isso aqui. Mas a pergunta que eu quero começar e coloco para vocês aqui, deixo vocês à vontade para responder, mas desculpem, antes de fazer a pergunta, Luiz Eugênio, sempre você traz um texto bíblico no início, vamos começar com um texto bíblico. Vamos lá. Sobre esse tema de família. Nunca faltando a palavra, é isso mesmo. Não pode faltar. Vamos lá, irmãos, vamos ler aqui Lucas 12, 52, 53. Jesus, ele deu um exemplo do que estaria acontecendo nessa hora, confusão na família, isso, né? Então ele fala aqui em Lucas 12, 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Parece até time de futebol aqui, a casa é complicado. O pai está dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Só o genro que ele livrou aqui, né? O genro é gente boa. Isso. Veja só, aqui o Senhor Jesus mostrou uma confusão dentro do lar. Imagina só, nós estamos aqui num tema, um gritando com o outro, aquela discussão dentro do lar, aquela confusão toda. Jesus falou que seria um dos sinais da família nessa hora, a confusão dentro do lar. Evidentemente, Jesus, ele não quer que o seu lar esteja essa confusão toda, briga de filho com pai, mãe com filha, nora com só com nora, essa confusão toda. O que o Senhor queria é que essa família vivesse em paz, né? Porque a casa que tem Jesus tem paz nela, não é casa de confusão. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz, né? Jesus, você entra numa casa onde tem um lar em que as pessoas vivem na comunhão com o Senhor, você pode ver que é um lar de paz, é um lar de confusão, né? De grito, de confusão. Não é isso que o Senhor quer na sua casa. O Senhor quer que esse lar seja um lar pacífico. Jesus, deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, né? Glória a Deus. Bom, Luiz Eugênio falou aqui sobre o ambiente de briga, o ambiente de gritos, ele usou essa expressão aqui, e a pergunta é exatamente nesse sentido. Quando chega ao ponto em que o meu filho, ele só me atende quando eu sou mais enfático, quando eu tenho que gritar, e aí a gente lembra, Luiz, lá do programa anterior, do primeiro programa, com a participação das irmãs aqui,
quando nós falamos sobre autoridade e autoritarismo, né? Quando a coisa chega num ponto que eu tenho que partir para uma coisa mais séria, mais enfática, mais ostensiva, né? Quando eu tenho que gritar, ele só me atende nisso aí. Quando chega nesse ponto, como é que nós podemos fazer para fazer o caminho de volta, ou seja, para trazer esta criança, esse adolescente, para dentro de uma relação de obediência, de atenção, sem precisar disso? Pastor, eu entendo assim, que graças a Deus eu não precisei de viver, né, no meu lar sobre gritos. Então, às vezes, como o pastor Luiz Eugênio comentou, né, nessa casa, que o Senhor não se agrada disso, tem duas situações. O comportamento e muitas vezes também a gente, até quanto adulto, havendo alguma situação, o silêncio fala muito também. Não é vamos dizer assim, não é o desprezo, mas é o silêncio para que aquilo não venha a se aflorar. E eu entendo com o filho, com a criança, é este comportamento, porque eles fazem muitas coisas por imitação, né? Então nós temos que nos vigiar. Nós, quanto pais, como está sendo o nosso comportamento, porque essa criança, ou esse adolescente, jovem, pode estar aprendendo com os pais. De uma forma, não sendo com os pais, de onde está vindo? É da escola? É do convívio? E aí, então, vamos falar só duas situações. Sendo pai, o pai tem que mudar. O comportamento do pai vai mudar porque a criança vai entender que o pai mudou, né, e vai ter um diálogo, e esse jovens adolescentes vai ver que meu pai, né, ou minha mãe, eles mudaram o comportamento, preciso de mudar também, até o pai colocar essa posição dele, olha, aqui, né, na nossa casa, isso não está agradando o Senhor. Sendo de fora, é ver a amizade, ver de onde está vindo e deixar seu filho ciente que no seu lar, que é onde habita o Espírito Santo, onde é do Senhor, aquele comportamento está inadequado. Não é bom, porque nem para a formação dele, né, no caráter social, quanto a postura, quanto servo. Então você tem a forma de falar. Com a criança, você vai mostrar exemplos bíblicos. Você vai mostrar, né, as histórias, né, assim, que o que é um comportamento na obediência, o equilíbrio, o respeitar, né, e também os frutos do Espírito. Né, vai colocar ali para aquela criança, para o adolescente, para o jovem também, do que for, e se posicionar no que o seu comportamento quanto pai pode estar refletindo no seu filho. Então você precisa de manter o que você está vendo de benefício para o seu lar, para que o seu filho venha responder. E vindo de fora, mostrá-lo que não é para ele, não é para o seu filho aquele tipo de comportamento que desagrada o Senhor, e sempre respaldado na palavra do Senhor. De qualquer sorte, se você torna comum, cotidiano, rotineiro, esse seu comportamento, pai, de ter que chegar nesse ponto de gritar, de bater na mesa, enfim, é como se você estivesse ensinando o seu filho que ele só precisa obedecer quando chega nesse ponto. E numa boa conversa e num bom ajuste familiar, você pode tornar desnecessário que isso aconteça, porque isso, e a palavra que o Luiz escolheu foi perfeita para isso aí, isso traz um problema familiar, né? Imagina uma família que para se resolver tem que ser no grito. Alterando no grito. Tá? Realmente isso e aí a gente volta àquilo que o pastor Luiz Eugênio falou no programa anterior, a questão do exemplo também, né, que ele abordou. Quer dizer, se um pai e uma mãe só se ouvem quando o outro grita, você praticamente estabeleceu esse limite para dentro do seu lar. Né? Você praticamente estabeleceu essa rotina. O pastor Luiz Eugênio até comentou sobre, né, a sua experiência. Essa família tudo se ganha no grito, né? É igual aquele jogo de futebol, ganha tudo no grito, né? Então parar com isso. A verdade é o seguinte, eu estava contando uma experiência que eu vi uma vez de uma criança. Elas estavam brincando na sala da casa, gritando uma com a outra, né? Gritando, e a mãe lá na cozinha lá, aí a mãe já ficou inquieta com aquelas gritos das crianças, foi lá saber o que aconteceu. Vocês vão, que brincadeira, estão gritando o tempo todo? Nós estamos brincando aqui de papai e mamãe, certo? Estão brincando aqui de papai e mamãe.
Agora, isso é o que a irmã falou, é a verdade, né? Você mudar um comportamento, você que é acostumado a gritar, tem que experimentar, começar a falar baixo, fala mais baixo para ver o que vai acontecer. Ele vai tentar ouvir o que você está falando. Se você começar a parar de gritar, a sua casa vai ser uma bênção, porque ele vai parar de gritar, você e seu filho também não vai poder gritar. Se você não está gritando, vai gritar como? Então, na verdade, um reflete o outro, né? A criança, ela copia padrões de fala, né? Ela copia padrões. Se ela tá vendo aquilo, o padrão de fala dela, que é normal, ela vai achar que é aquele. Então, ela vai se comunicar o tempo todo da forma que ela tá vendo, porque para ela, o padrão correto é aquele. Então, ela tá vendo o pai e a mãe naquela situação, ela vai reproduzir porque para ela é o correto. Assim como também, às vezes, hoje em dia, não só do grito, mas hoje em dia não está tendo espaço para o diálogo. Então, tá muito na rede social, tá muito na televisão. Então, às vezes, a criança quer falar e ela não consegue. Às vezes, a mãe tá querendo conversar com o pai e não consegue. Por quê? Porque tem esse conflito, não tem aquele... Sempre tem alguma coisa, não tem aquele momento da família, aquela questão toda. Então, as pessoas falam o quê? Falam mais alto, falam gritando, não presta atenção no que o outro tá falando. Então, isso tudo gera um padrão de comunicação nessa criança alterado. Então, ela vai reproduzir isso de acordo com o que ela for crescendo. Então, desde pequena, a gente tem que ensinar o padrão correto para que ela for crescendo, ela vai entendendo as regras, vai entendendo que é no diálogo, vai entendendo que para ser respeitado não precisa gritar, precisa falar firme. Firme é diferente de gritar. Isso. Então, você tem que falar firme. Quer repreender seu filho? Fala firme. Ele tem que entender a diferença da expressão facial, tem que fazer a fala mais firme, para ele entender que é diferente. Tem mães que querem repreender o filho falando manso, rindo. Não, é um momento de repreensão, é um momento que você tem que mostrar que ele não seguiu a regra. Então tem que seguir e tem que mostrar tudo isso para o seu filho, porque isso vai levar para o resto da vida dele. A gente vê muito, né? Todos nós, eu acho que todas as mães passaram por isso, que a gente está conversando com alguém e a criança fica, mãe, tá querendo dar resposta, você pode ir na casa da amiguinha e tudo, e a mãe tá conversando e muitas vezes, aí tem duas situações, ou a mãe ela não consegue dar as duas atenção, tá, espera, e a criança tá ali. Então, se você já desde pequeno, já mostra para ela que quando você estiver com você, aí vem a autoridade. Ela vai começar a olhar. Minha mãe já me explicou. E quando ela estiver conversando, é para mim esperar um pouquinho e só colocar a mão nela. Eu tinha um jeito com o Matheus. Sabia que ele queria alguma coisa? Ou ele me olhava de longe e balançava o olhinho em mim e colocava a mão em mim. Eu sabia que ele queria conversar ou me pedir alguma coisa. Então ele sabia esperar. Mas por muitas vezes também, eu naquela fase pequena, eu vi, mãe, você fica, espera, menino. Espera, né? E realmente a gente tem que ter esse equilíbrio, mostrar para nossos filhos, né, que precisa realmente ter esse equilíbrio, né? Um fala, um ouve. E se você desde eles pequenos, você começar a mostrar para eles, agora, estou falando, você está me ouvindo, agora eu vou te ouvir. Isso é muito prazeroso também, que você aprende, né, ali a fazer essa troca. E são estratégias, né, São irmã? estratégias. São estratégias que a gente, enquanto mães e pais, precisamos buscar para estar mediando esses conflitos que surgem. Vão surgir. Vão surgir na idade pequena no mãe. Vão surgir na adolescência, ei. Então, são situações que surgem. Lá em casa, por exemplo, a gente tem um combinado. O meu filho tem nome composto, chama-se Guilherme William. E eu só chamo ele de Guilherme William quando algo está para acontecer. Josias Júnior. Matheus Marques. Então não precisa muito. Chamou Guilherme William, pode ter certeza que precisamos conversar. Como é que a tua esposa mesmo, Josias? Valéria. A Valéria chama Josias Júnior. Josias Júnior. Opa, a coisa não tá bonita, não. Mas na minha época era assim, enquanto minha mãe falava, meu pai falava o nome todo, dos meus irmãos, a gente já sabia, que é que eu gosto muito, o olhar e o jeito de falar. A gente já sabia que tinha que ponderar. Tinha alguma coisa ali. Tinha alguma coisa. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe comprou um tapete de pele de carneiro. E a primeira orientação que ela deu quando chegou em casa, foi assim, não pode pisar de sapato no tapete. E aí chegou uma visita importante lá em casa e eu fui lá e disse pra eles, você pisou de sapato no tapete da minha mãe, ela vai brigar com você. Não, exatamente. Você sabe que acontece muito isso? Às vezes os pais
proíbe os filhos de fazer algumas coisas dentro de casa, chega uma visita, faz tudo e eles não falam nada. Porque a visita, não sei o quê, o filho... Aí o filho, né? Mas, Luiz... Mas olha só, mas essa é a verdade. Agora... Vamos lá, a gente tem um tema que não pode passar de hoje. Tá na pauta. Na verdade, aqui. A gente aprende com isso aí, José, é que os pais têm que ser firmes nessa questão. Isso. A firmeza não significa gritar, nem berrar. Não significa agressividade. Não significa. Isso. Eu lembro, minha esposa sempre fala de um professor na classe dela, que ele, quando ele ficava nervoso, gritava com o aluno, lá do último andar, o grito dele. Ele falava a voz grossa, gritava. Tem gente que é assim, né? Então, eu acho o seguinte, que os pais têm que saber os limites, não precisa disso, o filho obedecer, o filho atender o chamado dele. Ele tem que se impor sem ser, falando nisso, hein? Autoridade sem ser autoritário, né? Não precisa disso, né? Não precisa. Aliás, essa palavra é boa não é só para pai, não é para pastor também. Firmeza sem agressividade. Isso. Aliás, o presbitério ensina o seguinte, o pastor deve ser rígido na doutrina, mas flexível, né? Com ovelha. A doutrina ele é rígido, mas com ovelha ele tem que ser flexível. Vamos lá. Aí a gente entra num ponto exatamente que é a questão do castigo, da pena, né? No sentido de que errou. Bom, como é que eu faço? Quais são os limites dessa ação dos pais pela palavra, do ponto de vista técnico, ou seja, da questão familiar, do que vocês que trabalham com crianças, como é que deve se aplicar o castigo? Até onde o castigo ele é educativo, ele é válido, e a partir de onde ele é exagerado. Ele pode trazer, inclusive, traumas. Tá? Então, deixo aqui para vocês, Luiz Eugênio e irmãs, para vocês falarem sobre castigo. Eu queria só fazer uma observação em relação ao castigo, que o castigo lembra regras, né? E é assim, para que você haja como punição, as regras precisam ser claras. Isso em casa, na escola, né? Escola tem muito disso. O aluno foi punido. Por que foi punido? Ele compreende o porquê dessa punição? Porque punir por punir não vai trazer nenhum significado para essa criança, para esse adolescente. Então é importante que o castigo, para ele ter o limite, ele precisa ser compreensível, ele precisa ter claras regras. Pai, mãe, colocar as regras e por que chegou ao ponto, por exemplo, tem um exemplo muito prático, meu enquanto mãe, de primeira viagem, colocava o filho para sentar numa poltrona única que tinha logo na entrada da minha casa todas as vezes que ele infringia a regra. E aí eu sentava com ele na poltrona e dizia assim, olha, você vai ficar tantos minutos sentado aqui, por quê? E explicava o motivo. Por isso. E aí aquela coisa de criança, já passou? Já deu horário? Já acabou? E isso, a coisa do exemplo é tão clara que para ele isso era um castigo. E era frustrante ficar sentado ali. O que parecia 2 minutos para mim, para ele uma eternidade, uma criança. Quando chega uma irmã para visitar, recém-convertida, recebia muitas visitas, chega uma irmã idosa, né? Primeiro poltrona que ela senta, a do castigo. E a criança diz o quê? Vovó, você também fez isso assim? Então, olha o exemplo. Então, as regras precisam ser claras, porque senão o castigo não vai funcionar. A criança precisa saber quais são os limites. Exatamente. É aquilo que a gente falou, é transparência, né? É uma relação de diálogo transparente, estabelecer com clareza. Né? Fala, Janaína. Mas também tem aquele entendimento, até para entender que nem tudo é permissível, né? Que precisa daquele limite. Aí também você chega naquele ponto de mostrar tanto a sua postura, que nós estávamos conversando agora, né? De autoridade, né? Com amor, mas com autoridade, com firmeza, e deixar ela esclarecida nisso. E não há um aprendizado maior do que essa penalidade também, deles entenderem que eu desagradei, eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu não me comportei bem e por isso eu estou aqui e estou num estado que eu não gostaria de estar. Eu estou desconfortável aqui, eu não posso fazer isso. Então eles começaram a entender, olha,
eu fui penalizado, então eu vou evitar das próximas vezes para que eu não venha aqui. E chega uma hora, lá na minha casa, era uma cadeirinha, quando ele era pequeno, uma cadeirinha de plástico azul, que era o cantinho do pensamento. Chegava até ele, explicava por que ele estava indo, né? Ficar um tempinho lá, uns minutos lá. Mas chega um tempo também da adolescência, que este cantinho também já não resolve. Eu entendo que a gente observar, né, no nosso filho, o que é aquilo que é prazeroso também para ele. Se precisar de dar né, você está na situação de dar um castigo. É um jogo de futebol? É um momento da hora que ele mexe no celular, porque temos que ter horário para esse celular, né? O tempo. É isso? Então, não é aquele simples sentar ali, mas é eles sentirem que tirou aquele benefício. Então, quando eles... com certeza vai lembrar, não vou repetir isso, porque eu posso ficar sem meu celular, que eu posso não jogar bola, que eu não vou aonde eu gostaria. E isso, a gente sabe que até nós adultos, quando a gente sente na pele, a gente toma uma outra postura, né? Então... Até porque isso é a realidade da vida. É a realidade da vida. A vida tem seus limites. É deixar claro quais são as regras, você infringiu, você não cumpriu. A penalidade é aquela questão que você vai ensinando da criança, a ação e reação. Você fez uma coisa que não devia, tem uma reação para isso. Então a reação no começo é o castigo, é o lugarzinho para deixar no pensamento, depois vai tirando alguma coisa, mas sempre lembrando que é tirar de acordo com a situação. Por quê? Não adianta tirar uma coisa que não tem nada a ver com a situação, porque aquilo não vai ser um crescimento para ele de entender a ação e reação. Então a criança bem estabelecida, com as regras, tudo certinho, ela vai entender desde o começo. Igual o meu filho pequenininho, já não está na fase de vocês ainda, mas desde pequenininho, a partir do momento que ele começou a entender regras, entender o que ele pode e não pode fazer, tem o cantinho dele, quando ele desobedece, ele vai pro cantinho dele e a gente conversa. Você lembra, você não fez, a regra era não fazer isso, e você não cumpriu com a regra. Deixa o tempinho. Com o tempo, você vai amadurecendo essa explicação. Não adianta também você querer dar um sermão para uma criança de 3 anos. Sim. Assim, então, com o tempo, isso aí, com muito equilíbrio, com muita direção. E com o tempo, você vai amadurecendo essa explicação, mas sempre deixando claro o que aconteceu. Sempre explicando para ele, porque às vezes ele fez sem nem perceber. Mas do mesmo jeito, é aquele negócio, do limite. Mesmo não percebendo, você não cumpriu. Você saiu do limite do aceitável. Então, você tem que ser... Vamos dizer assim, vamos pensar no que aconteceu para isso não se repetir. Então, deixando isso tudo bem claro, a gente consegue ter resultados muito, muito bons. E eu também entendo que é muito importante da mãe mostrar aquela insatisfação daquilo. Porque, de repente, é só penalizado, vou ficar aqui e tá lá, a minha mãe agora está fazendo almoço e tá lá. Não. Além de eles estarem cientes que foi um erro, mostrar também que aquilo te desagradou. Que aquilo te entristeceu, porque você também vai fortalecendo esses laços, sabe? E a confiança, né? Nós estávamos até comentando alguma coisa, saber que, poxa, minha mãe estava confiando em mim que eu iria acertar, que isso, mas e mostrar para ele, filho, a gente erra, a gente sabe que nós somos falhos, mas eu ainda estou aqui confiando em você, mas eu realmente me entristeci. Eu entristeci. É importante mostrar o seguinte, que eu acho que foi muito bom colocado para as irmãs aqui, os pais dar os limites, explicar os limites. O perigo é o filho viver sem limites, por exemplo, aquele 1 Reis 6,6 fala sobre Adonias. Adonias diz assim, o seu pai nunca o tinha contrariado, Adonias, nunca tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Era ele também muito formoso de parecer, né? Então o pai nunca o tinha contrariado. A questão disso aqui é o seguinte, os pais... O que está acontecendo hoje em dia? Vamos para a realidade. Os pais, as mães também estão trabalhando muito, tem as funções profissionais. Hoje a mulher entrou no mercado de trabalho, está concorrendo com o homem na vida que antigamente não era assim. Então o que acontece? Os pais não querem chegar em casa e desagradar os filhos. Eles querem, digamos assim, conviver de uma forma... Aqui a Bíblia repreende a correção. Davi, um servo de Deus, um homem abençoado, um homem que nunca perdeu uma guerra, mas na família perdeu a guerra. A família perdeu. Então, o que acontece? Os pais hoje estão tão ocupados, com pouco tempo que eles estão com os filhos, não querem contrariar os filhos. E não querem colocar limites para não ver o filho assim aborrecido. Mas é necessário, isso faz parte da vida. Se você não fizer isso, devido às suas ocupações, ao seu envolvimento, trabalho,
é tanta coisa que você tem na sua vida, o seu filho vai é igual a Adonias, né? Não tinha limite, que o pai nunca o tinha contrariado. Os pais, na verdade, estão sem tempo para contrariar os filhos, mas precisam contrariar, porque a vida é de contrários, muitas vezes é isso mesmo. Então, o que acontece? Se você não estabelece um limite, agora, por outro lado, chega um ponto que a Jéssica falou muito bem, que os pais colocam um limite, mas não explicam o porquê desse limite só. O limite está aqui. Se você não colocar o limite, explicar o porquê, se você colocar limite e fazer igual o Davi fez com a Adonias, deixar o negócio para lá também, vai resolver também. Então, infelizmente, a regra humana é o seguinte, a regra humana tem que ter regras, tem que ter regra da vida, tem que cumprir, não cumpriu, tem punição, não tem jeito, tem que ter a punição, é o que a Bíblia recomenda e que os pais devem fazer. Se você, eu já li aquele versículo anterior de Provérbios, a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe, porque ela está entregue a si mesma, não tem limite para nada, não é? Porque os pais querem ver ela, não, eu quero ver ela alegre o tempo todo, mas isso não faz bem, viu? É preciso ter limite. Agora, uma coisa, é necessário os pais, o filho errou, faça uma experiência, pergunta para ele, vem cá, o que você acha que você merece pelo erro que você cometeu? Eu lembro de uma criança de 2 anos de idade, o pai falou com ele bem assim, então eu queria chegar no fogão. O pai falou com ele, se você passar dessa linha aqui, chegar perto desse fogão, você vai ver o que vai acontecer com você. Não fez nada com isso, só deu um recado para ele, menino, 2 anos. Aí o menino, ele ia andando, perto do fogão, chegava na linha, ele parava na linha, ficava olhando para um lado e para o outro, e voltava da linha. Então, o menino, 2 anos, esse menino não sabia demais, não sabia demais. Então, você coloca o limite, ensina, por que desse limite, meu filho, isso aqui você não pode chegar aqui, porque isso aqui, eu lembro, minha esposa, ela fazia isso com um menino pequeno, mas era curioso demais, queria botar a mão, ela estava cozinhando lá no fogão, ele querendo chegar perto do fogão, botar a mão na panela, aí falou um dia, eu já falei com ele várias vezes para não chegar, ele chega aqui, está chegando aqui toda hora. Aí o que ela fez? Ela pegou, falou que chegou um dia, já falei com você para você não vir aqui, mas é curiosidade de criança, né? Aí chegou, encostou o dedinho na panela, viu o negócio quente, sumiu, nunca mais encostou ali. Então, às vezes, tem que alguns encostar o dedo na panela aí, viu? Até na nossa vida do dia a dia, né? Inclusive, vida espiritual, tem gente precisando encostar o dedo na panela também. Mas olha só, começamos com a palavra, terminamos com a palavra, né? Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer às 3 que estão aqui conosco, mais uma vez. Já fica o convite, é muito prazeroso a gente tratar desses temas aqui, com vocês mais ainda. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor Luiz. Amém. Até a próxima. A gente está chegando então ao final de mais uma edição do programa Família, um Projeto de Deus. Daqui a pouquinho você fica com o Culto no Lar, o culto da sexta-feira, transmitido aqui através do nosso canal. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais uma edição desse programa. A todos, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.